Gente querida, é uma alegria poder estudar a Bíblia, versículo por versículo, junto com você. No episódio anterior, falamos sobre a morte, o sepultamento e o testamento de Abraão para sua descendência, descrevendo a descendência de Ismael e Isaque e analisando a história da venda do direito de primogenitura de Esaú para Jacó. Hoje falaremos sobre Isaque e veremos como ele veio a enfrentar as mesmas tentações que seu pai enfrentou. Faremos a análise de todo esse capítulo, utilizando diversos comentários bíblicos de grandes teólogos reformados, além do trabalho de estudiosos de diversas áreas, como a teologia, a arqueologia, a filosofia, a antropologia, a linguística e outras, para uma correta hermenêutica e exegese bíblica. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora, senão você vai acabar esquecendo e não terá acesso ao nosso devocionário diário, que além de aprofundar os temas que iremos analisar hoje, irá aplicar estes ensinamentos ao nosso dia a dia. E é exatamente isso que fará toda a diferença em nossas vidas. Você vai aprender a viver o Evangelho. A verdadeira fé é sempre testada, seja pelas tentações dentro de nós ou pelas provações a nosso redor. Pois uma fé que não pode ser testada não é digna de confiança. Deus nos testa para extrair o que há de melhor em nós, mas Satanás nos tenta para extrair o que há de pior em nós. De uma forma ou de outra, cada nova geração deve passar pelas mesmas provas que as gerações anteriores, mesmo que seja para descobrir que o inimigo não muda e que a natureza humana não progride. Neste capítulo, você verá que Abraão é mencionado 8 vezes e podemos encontrar a palavra pai em 6 ocasiões. Isaque era muito parecido com o pai. Você já pode acompanhar aí juntinho com a sua Bíblia, tá bem? E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O texto começa nos dizendo que, assim como houve fome na época de Abraão, havia fome na terra naquele momento. A primeira coisa que devemos notar é que no capítulo anterior, Esaú vendeu seu direito de primogenitura por uma refeição. Na verdade, um guisado de lentilhas, que matou a sua fome naquele momento, mas gerou uma fome muito maior em sua alma, ao perceber que deixara de confiar em Deus e que ele supriria todas as suas necessidades. O uso da conjunção coordenativa e havia fome na terra, nos dá a noção de continuidade, e por isso aqueles que lerem o texto terão a sensação de que talvez a fome que havia naquele lugar foi uma das razões que levaram Esaú a agir de maneira tão tola, diante do direito que tinha por nascimento. No entanto, os estudiosos dizem que estamos diante de um relato que aconteceu antes do nascimento de Esaú e Jacó. A história narrada nos versículos 6 a 11, onde Isaque diz que Rebeca é sua irmã, seria improvável se meninos inquietos estivessem brincando ruidosa e descomedidamente pelas tendas de Isaque. Isso vai ficar mais claro na medida em que o texto for sendo analisado. À primeira vista, a impressão que temos ao ler esse texto é de um déjà vu. Se você já leu os capítulos anteriores, você terá a impressão de que já viu este filme antes, não é? Você verá que os relatos de Abraão e Isaque com relação a Abimeleque são bastante parecidos. A fome foi a causa de Isaque ter saído de Beer-Lairoi, onde havia residido por muitos anos. Possivelmente ele saiu rumo ao Egito, para onde seu pai, Abraão, tinha ido ao enfrentar uma dificuldade semelhante. Mas no caminho estava Gerar, e é possível que isso tenha causado dúvidas ao seu coração. Afinal, para onde ele deveria ir? Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Abraão tinha ido a Gerar, onde conhecera Abimeleque. Agora Isaque também toma o mesmo rumo, em direção a Gerar, onde conheceu Abimeleque. Isso estava acontecendo aproximadamente 100 anos depois do evento semelhante vivido por Abraão. Os estudiosos se dividem aqui. Uns dizem que Abimeleque era, na verdade, um título comum dos reis filisteus, assim como César para os imperadores romanos, Faraó para os egípcios, né? E que, portanto, tratava-se de um outro Abimeleque, talvez o neto do anterior. Abimeleque significa meu pai e meu rei, e isso corrobora com esta ideia.
Outros dirão que o fato dele ter espionado Isaac e Rebeca era sinal de sua suspeita de que Isaac estaria agindo de forma semelhante a Abraão, quando havia dito que Sara era sua irmã. E além disso, o fato de seu comandante militar também se chamar Ficol indica aparentemente que o mesmo Abimeleque está sendo mencionado, embora tanto nomes reais como militares podiam ser mantidos pela geração seguinte. A maior parte dos estudiosos diz que estamos diante de outro Abimeleque. O Senhor apareceu para Isaac. O termo Senhor aqui é Yod-He Vav-He, Jeová. Abraão, antes de Isaac, recebeu muitas visitas divinas, que seriam teofanias. Já falamos bastante sobre isso anteriormente. O 15º capítulo de Gênesis é especialmente instrutivo quanto às muitas experiências místicas de Abraão. Em seu sentido básico, essa palavra dá a entender o contato com o ser divino por meio de visões, sonhos, teofanias, o anjo do Senhor, etc. Trata-se daquilo que algumas pessoas denominam experiências espirituais. Deus graciosamente apareceu a Isaac e o orientou, ordenando que ficasse onde estava, em Gerar, e não descesse ao Egito. Isaac e toda a sua casa viajaram cerca de 110 quilômetros a noroeste para chegar a Gerar, saindo de Beer-Larói. Mesmo depois de chegarem lá, é possível que Isaac e Rebeca tivessem se sentido tentados a ir para o Egito. A promessa que Deus fez a ele é essencialmente a mesma que Deus havia feito a Abraão no capítulo 12, se ele deixasse a sua terra natal. Se Isaac obedecesse, veja o que Deus faria. E serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhes darei todas essas terras. Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Todos os elementos aqui então mencionados são reiterações das promessas feitas a Abraão. Deus faz uso de várias metáforas para expressar as bênçãos feitas a Abraão e que agora foram reafirmadas a Isaac. A descendência de Abraão multiplicar-se-ia como as estrelas, como a areia, como o pó da terra, como descrito em Gênesis 13, versículo 16, e repetido em Gênesis 28, versículo 14. Várias nações descendiam de Abraão. Israel, através de Isaac e Jacó, 12 príncipes de Ismael, várias nações árabes, Gênesis 17 e Gênesis 25 diz isso, além de várias tribos árabes, através de Quetura, Gênesis 25 também fala isso, e os idumeus, através de Esaú, e também Gênesis 25 e Gênesis 36. Todas as nações da terra seriam abençoadas. Em Gálatas 3, versículo 14, nos é fornecido a dimensão espiritual dessa promessa divina. Está em pauta a grandiosa promessa espiritual por meio do Messias, através do filho maior de Abraão. Deus claramente explicou que estava concedendo essas bênçãos a Isaac por causa da piedade e fidelidade de seu pai Abraão. Abraão obedeceu à voz de Deus e manteve-se fiel aos seus encargos, mandamentos, estatutos e leis. Isaac podia esperar com segurança pelas repetidas realizações das promessas divinas ao longo do caminho, caso ele também obedecesse. E ele podia contar com a sua participação no plano de Deus, já delineado, de testemunhar a todos os povos. É importante deixar claro que este foi o teste inicial da fé de Isaac. Não se tratava de uma aventura de seguir a Deus para uma terra que não conhecia, mas a capacidade de persistência para ficar naquela terra enquanto tudo estava difícil. Muitos consideram que esta foi uma prova mais difícil do que a enfrentada inicialmente por Abraão, pois nada era mais difícil do que permanecer em um lugar para morrer de fome quando havia cereal no Egito. Isaac enfrentou o teste sem murmuração e, em obediência, habitou em Gerar. E você verá que, como consequência, ele se tornou mais próspero do que Abraão jamais fora. Os homens daquele lugar começaram a fazer perguntas sobre Rebeca. E o que Isaac fez? Ele imitou as atitudes de seu pai Abraão. Rebeca, apesar de ser prima dele, prima de Isaac, era sua mulher, mas ele disse que era sua irmã, porque temia que os homens o matassem, porque Rebeca era muito formosa. É sábio copiar as virtudes de alguém, mas imitar os erros é uma grande tolice. O defeito dos homens é denunciado pelas Sagradas Escrituras, o que comprova que não há manipulação alguma e que o relato é verdadeiro. Como a mentira tem perna curta, depois de algum tempo, diferentemente do que aconteceu com o relato de Abraão, quando Abimeleque tomou Sara
e Deus o avisou através de um sonho, esse Abimeleque descobriu providencialmente a relação entre Rebeca e Isaac quando por acaso olhou pela janela e testemunhou gestos de afeto que indicavam casamento e intimidade. A casa do rei era geralmente mais alta do que as outras e permitia-lhe ter uma vista de toda a área. Isaac e Rebeca estavam brincando com uma intimidade maior do que um irmão e uma irmã. Deus proveu sua misericórdia através de Abimeleque, que poderia tê-lo matado pela mentira, pois o povo corria o risco de ser penalizado caso alguém tivesse se deitado com Rebeca. Novamente, alguém que estava fora da aliança repreendeu rudemente aquele que devia comportar-se acima de qualquer reprovação. Disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Quase todas as mentiras acabam embaraçando ao mentiroso. Isaac foi apanhado nas teias que ele mesmo tecera. Abimeleque repreendeu-lhe e lhe perguntou por que ele tentara ludibriar acerca de sua mulher. No primeiro caso, as muitas pragas que caíram sobre o Egito revelaram a Faraó que algo estava errado. Ele deduziu que a dificuldade girava em torno de Sara. Depois Abraão cometeu o mesmo erro, só que com Abimeleque, que foi divinamente dado um sonho que revelou a verdade. Em ambos os casos, houve alguma severa repreensão, onde algum homem inferior repreendeu algum homem superior. Abimeleque, o pagão, repreendeu Abraão, o justo. Neste capítulo, Abimeleque manteve certa distância. Não havia amizade, nem aliança, nem sinais de respeito. E após a verdade vir à tona, Isaac foi duramente repreendido. Logo após este episódio desagradável, Isaac estabeleceu-se como próspero fazendeiro, tornando-se invejado por todos os seus vizinhos. E não pense você que ele se tornou próspero por causa da mentira. Não. Ele prosperou porque obedeceu a Deus, permanecendo em Gerar. Não se esqueça disso. Naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 medidas ou 100 por 1. Uma linguagem figurada usada por Jesus em Mateus 13, versículo 8, que parece indicar a colheita máxima que alguém poderia esperar na Palestina, ainda que noutros lugares houvesse colheitas mais produtivas ainda. Esta é a primeira menção de colheita dentre os patriarcas. E aqui parece haver ênfase sobre a época. Foi naquele mesmo ano em que havia fome na terra. Enquanto outros colhiam escassamente, ele colheu com abundância. Isaac prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Isso foi descrito para que soubéssemos que vale a pena obedecer a Deus. Os tesouros antigos eram calculados com base no peso do ouro e da prata, com base também no gado possuído e também com base nas vestes e no número de escravos e servos. Isaac possuía todos os indicadores econômicos da abastança. O versículo 16 deixou claro que Isaac se tornou o maior homem do país. Sim, maior que o próprio rei Abimeleque. Anteriormente, Abimeleque havia desejado que Abraão permanecesse na esperança de que sua proximidade causasse bênçãos sobre seus vizinhos. Não é? Gênesis 20 e 21, você pode conferir isso. Agora, os filisteus haviam tido tempo suficiente para perceber que a bênção enviada sobre os hebreus podia ser exclusivamente deles próprios. Quanto mais se multiplicavam os seus rebanhos e manadas, menos espaço havia para os seus vizinhos. Essa inveja, mais tarde, levou os egípcios a escravizar os hebreus. Ele fixou em Êxodo 1, versículo 8 e em diante. Da mesma forma como Abraão havia feito com Ló, Abimeleque sugeriu que eles se separassem. Aparentemente, a sugestão foi reforçada por alguma ação persuasiva, pois os filisteus entulharam os poços usados por Isaac, o que de fato foi um indício importante de que os hebreus já não eram mais bem-vindos. Talvez o fato do povo ter sido enganado pelo pai e pelo filho também determinara parte dos sentimentos de Abimeleque contra os hebreus. Você consegue perceber o que aconteceu? Por não terem seus próprios rebanhos aos quais pudessem dar de beber nestes poços, eles não os deixariam para o uso de outros, principalmente de Isaac. A iniquidade é assim tão absurda. E isso foi
perversamente feito, contrariando o concerto de amizade que tinham feito com Abraão no capítulo 21. Abraão tinha escavado os poços e estes faziam parte da herança de sua família. Mas com a passagem do tempo, o respeito à propriedade foi diminuindo. A terra era deles, tá? Deles, e não de Isaac, pelo que o estrangeiro Isaac perdeu direito à terra. Sem dúvida, ele levou tudo quanto possuía, não tendo sido prejudicado de modo especial, excetuando a inconveniência de ter de encontrar um novo lugar onde lançar raízes. Mas para alguém que era um seminômade, isso era rotineiro. Isaac enriqueceu por causa do Senhor. Abimeleque estava com inveja e com medo e pediu que Isaac partisse dali. Isaac partiu e fez seu acampamento no vale de Gerar. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Na Bíblia, os poços, algumas vezes, simbolizavam bênçãos das mãos do Senhor. Importante dizer isso aqui. E os servos de Isaac cavaram naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas, uma fonte de água corrente. E com isso surgiu um grande problema, porque os pastores de Gerar, os filisteus, cujo rei era Abimeleque, contenderam com os pastores de Isaac, porque a água era um bem muito valioso, principalmente naquela região desértica. Por isso, chamou o poço de Ezeque, que significa contenda. O problema se repetiu quando eles cavaram outro poço, por isso o poço recebeu o nome de Sitna, que significa contenda, acusação, briga, inimizade. E eles saíram dali e cavaram outro poço, e dessa vez os filisteus não causaram problema, e o poço foi chamado de Reobote, lugares amplos, pois Deus os fez prosperar. Dali subiu para Berseba, e na mesma noite o Senhor apareceu a ele, dizendo que era o Deus de seu pai Abraão. Isso é muito lindo. O Senhor não diz, eu era o Deus de Abraão, teu pai, mas eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Como o Senhor Jesus nos diz em Lucas 20, versículo 38, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Deus apareceu naquela mesma noite, no momento de muita luta na vida de Isaac, pois os conflitos com os filisteus eram uma grande ameaça ao cumprimento da promessa do Messias vindouro. Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Naquele lugar que Deus se manifestou a ele, Isaac levantou um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Note que coisa linda. A exemplo de seu pai, que era um edificador de altar, e que era um homem temente a Deus, que invocava o nome do Senhor, e era um cavador de poços, Isaac procedeu da mesma forma. Se por um lado a Bíblia nos aponta o erro cometido por Isaac, ela também nos mostra que ele possuía muitas virtudes. Lembramos de sua total obediência na ocasião em que foi oferecido em sacrifício a Deus. Vocês lembram? Uma das passagens mais belas das Sagradas Escrituras, que tipifica graciosamente o amor de Deus por nós, ao entregar o seu único filho em sacrifício. O vídeo que fizemos sobre essa passagem ficou lindo e você precisa assistir. Os servos de Isaac acharam água neste poço. Abimeleque, Alzate e Ficol foram ter com Isaac. Isso nos remonta ao capítulo 21 de Gênesis, ocasião em que Abimeleque, juntamente com Ficol, vão até a presença de Abraão e fazem um pacto pacífico com ele. Agora, Abimeleque, além de levar o príncipe de seu exército, príncipe no sentido de líder, leva também Alzate. Isaac perguntou a eles qual era a razão da visita, pois eles o odiavam e o expulsaram de sua terra. Eles responderam que viram claramente que o Senhor era com ele e o estava abençoando e queriam fazer uma aliança com ele. E perceba que eles sabiam que seriam abençoados por fazerem uma aliança com alguém que era abençoado por Deus. Lembra do que aconteceu com Ló? Ele foi abençoado através de Abraão. E eles disseram a Isaac, jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Muito interessante esse texto. Isaac não havia feito mal a eles,
Mas pelo fato de se tornar tão poderoso e pelo fato de ser abençoado por Deus, Isaac poderia se levantar contra os filisteus e havia a possibilidade disso acontecer por ordem divina para que a justiça fosse feita. Na verdade, Abimeleque estava propondo uma aliança que seria muito mais vantajosa para ele e seu povo, pois eles haviam feito mal a Isaac, sim. Além de entulhar os poços de sua família, de o expulsarem da terra, ainda causaram contenda na ocasião em que cavaram o poço de Ezeque e depois brigaram com eles quando eles cavaram o poço de Sitna. Na verdade, Abimeleque estava argumentando que poderia tê-lo matado anteriormente, mas não fez isso e o deixou ir em paz. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção para um fato muito importante. Em nossa análise do capítulo 21, vimos que Abimeleque queria firmar com Abraão um tratado a longo prazo que chegasse pelo menos aos seus netos. Como os homens não costumavam cumprir a palavra empenhada, Abimeleque queria sua promessa por escrito, em alguma espécie de tratado formal, usando a lei de Talião, que embora fosse a mesma lei de vida por vida, olho por olho, dente por dente, tinha seu lado positivo, como eu já falei anteriormente. Serviço bondoso por serviço bondoso, gentileza por gentileza, generosidade por generosidade. No entanto, Abimeleque não cumpriu este acordo, trazendo problemas para Isaac. Se aqui se trata de um outro Abimeleque, talvez o acordo já tivesse chegado ao fim. Mas se trata do mesmo Abimeleque, ele claramente estava descumprindo o acordo. E ele estava consciente disso, sabia que Isaac era abençoado do Senhor e que nem ele nem ninguém teria chance alguma numa batalha contra ele. Então o que ele fez? Através de Isaac, os filisteus já estavam sendo abençoados, né? Isaac abriu os poços que haviam sido fechados e todos tiveram acesso. Isso era absolutamente vital naquela região. E após reconhecerem isso, quando as coisas acalmaram um pouco, eles fizeram um acordo para que não houvesse nenhuma mútua agressão entre eles e comemoraram então esse acordo com um banquete. Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam. E levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. E Isaac os despediu e eles foram em paz. Isaac agiu sábia e pacificamente. E olha só que coisa interessante, coisa linda. Após se despedir deles, Isaac teve a notícia de que seus servos encontraram água no poço que haviam cavado no local onde ele havia invocado o nome do Senhor, após levantar um altar, no mesmo local em que ele havia armado a sua tenda. Ao poço, chamou-lhe Seba, ou Sheba, que significa juramento. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade. No capítulo 21, vimos que o nome Berseba é ainda hoje o nome de uma cidade em Israel e pode significar Poço do Juramento ou Poço das Sete, em referência às 7 cordeiras. O termo hebraico Ber quer dizer poço e Sheba, ou Sheba, significa juramento, estando então relacionado também ao número 7. Interessante notar que Berseba ficava talvez a 13 quilômetros de distância de Ber-Lairoi, local onde Isaac morava antes de ter ido a Gerar. E algo que também é digno de nota é que esses filisteus que foram amigáveis com Isaac geraram descendentes que vieram a ser inimigos hostis de Israel com o passar do tempo. E note que os mesmos desafios enfrentados por Abraão com os propósitos de Deus se repetem na vida de Isaac, mostrando que o mesmo Deus controla a história para levar adiante a promessa de redenção e de bênção através, agora, deste novo patriarca. O texto continua nos dizendo que, tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite e a Basemate. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Muitos consideram o casamento de Esaú uma tolice, por ele ter tomado 2 esposas simultaneamente, e talvez por esse motivo ele seja chamado de fornicador, tá? E além disso, suas esposas eram cananeias, que eram estranhas à bênção de Abraão e sujeitas à maldição de Noé, motivo pelo qual ele é chamado de profano. Pois com isto, ele evidenciou que não desejava a bênção de Deus, nem temia a sua maldição. Isso foi grande motivo de tristeza e trouxe muitas dificuldades aos seus queridos pais. Ele casou sem pedir, ou pelo menos sem receber o conselho e o consentimento de seus pais. Ele se casou com as filhas dos heteus, que não tinham a mesma religião deles. Note isso. Isaac se lembrou do cuidado que o seu pai teve a respeito dele, para que de modo algum se casasse com uma mulher cananeia. Aparentemente,
As esposas que Esaú tomou provocavam Isaque e Rebeca. Os filhos que fazem aquilo que é uma amargura de espírito para seus bons pais têm poucos motivos para esperar a bênção de Deus. Guarde isso. Essas mulheres hititas acabaram gerando muitos problemas para os filhos da promessa, pois elas fizeram com que houvesse uma mistura de povos. Nós falaremos mais sobre isso adiante. Muitas questões interessantes serão discutidas nos nossos devocionários durante a semana. Traremos muitas outras informações preciosas sobre esse texto e faremos a aplicação prática ao nosso dia a dia. Então não perca! Inscreva-se no canal, deixe o seu like e comentário para que o YouTube continue te avisando sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. Convide seus contatos para participar dos nossos estudos, incluindo a nossa rede de oração e intercessão, nosso podcast, Panorama Geral das Sagradas Escrituras, nossos louvores, tá? Nossa série sobre história da igreja, um conteúdo especial para você, tá? Não deixe de compartilhar e de comentar também aqui, mas sobretudo de compartilhar. Compartilhe nas suas redes sociais, tá? Nos seus contatos, nos seus grupos de WhatsApp. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.